Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal, olha a fonte que eu fiz hoje sem utilizar um transformador. Uma fonte que entra corrente alternada a 110 volts ou até mesmo 220 volts e sai aí corrente contínua pra gente, 24 volts aí de corrente contínua. Uma fonte caprichada para você estar utilizando em seus projetos aí, sem a necessidade de estar utilizando um transformador. Então nesse vídeo eu vou ensinar para vocês aí passo a passo como vocês fazerem essa fonte aqui. É só vocês estar acompanhando aí sem pular nenhuma parte, para que realmente vocês consigam fazer a de vocês aí. E se já gostou do conteúdo, deixa um like, assim o YouTube vai recomendar esse vídeo aqui para mais pessoas. Se você ainda não faz parte do canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho aqui para cima para estar recebendo todo o conteúdo aí durante a semana. Então sem mais delongas, bora aqui para a prática ver como que a gente faz esse belo projeto aqui. Bom pessoal, então para esse projeto a gente vai estar utilizando aqui uma ponte retificadora. Eu tenho essa daqui, ó, que ela é de 1000 volts, né, aqui por 50 ampere. Só que vocês podem estar utilizando essas pontes retificadoras retirada de fonte ATX. Vocês podem estar utilizando ou até mesmo fazer uma ponte retificadora com diodo. Eu ensino a fazer aqui no canal também. É só vocês entrar aí na aba vídeo e tá conferindo. E também a gente vai estar utilizando esse capacitor aqui, ó, de 400 volts, só que vocês podem estar utilizando um de 250 volts aí, pode estar utilizando aí. Ele foi retirado também de fonte ATX. Se você vai utilizar em 110 volts, você pode estar utilizando aí o de 250 volts, que vai atender a necessidade certinho aí no de vocês. E também a gente vai estar utilizando esse resistor aqui, ó, de 100K, olha aí, na cor marrom, preto e amarelo. Esse resistor aqui, a gente vai estar utilizando aqui um fusível. Qualquer fusível aí vocês podem estar utilizando aí nesse projetinho aqui. Então esse aqui eu vou estar utilizando esse fusível aqui, ó. E também aqui um LED. Aqui 2 araminhos de cobre para a gente fazer a trilha. E aqui um diodo Zener. Aqui, ó, diodo Zener aqui. Para 12 volts aí vocês podem estar utilizando aí. Então eu tenho esse aqui, a gente vai estar utilizando. E também um capacitor aqui, esse capacitor aqui de 1000 microfarads. Vocês podem estar utilizando de 470 também, que dá certo aí. E neste caso aqui eu vou estar utilizando esse de 25 volts. Vocês podem estar utilizando de 50 volts por 470, pode estar utilizando aí que vai atender a necessidade certinho. E aqui essa tomada aqui, ó. Então a princípio são esses os componentes que a gente vai estar utilizando nesse projeto aí. Então a gente já vai dar continuidade aqui na parte de soldagem aqui, iniciando pelo capacitor aqui. Então pelo capacitor e pelo LED. Então a gente vai fazer essa soldagem aqui. Então vamos estar iniciando aqui pelo LED. O LED aqui dentro do capsulamento, a parte menor, ela é positiva. Ali dentro, ó, tá vendo? Aquele capsulamento menor ali, ele é positivo, o maior é negativo. Então, sabendo disso, eu vou colocar aqui. Agora eu vou soldar aqui o capacitor. Então, o capacitor, eu vou colocar ele aqui, ó. Nessa parte aqui, depois eu vou colocar na câmera aí, com o projeto semi-pronto aí, e até mesmo pronto para vocês copiar certinho. Então vou colocar ele aqui, ó, mais ou menos aqui, e vou soldar ele aqui, ó. Agora, essa outra parte aqui do resistor, eu vou soldar aqui, na outra perna aqui do capacitor. Agora a parte importante nesse projeto aqui, ó. Se vocês for reparar aqui, ó, aqui eu tenho positivo de um lado, negativo do outro. E no centro aqui, essa minhoquinha aqui. Essa minhoquinha significa aqui pra gente aqui, que aqui é corrente alternada, que entra aqui, a corrente nossa aí de 110 volts ou 220. E aqui vai sair a polaridade positiva e negativa. Então eu vou pegar
vou virar ela aqui, ó, vou deixar o chanfrado virado aqui para o meu lado e vou pegar e vou entrar aqui com a tensão aqui 110 volts. Aonde que eu vou entrar? Então é simples. Primeiro a tensão ela vai entrar pelo capacitor e depois vai entrar aqui nela aqui. Então eu vou fazer assim, ó. Vou pegar e vou soldar aqui, ó. Aí, ficando assim. Então, entrou aqui, ó, 110 volts aqui no centro. Então, aqui é importante vocês saberem disso. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu preciso da outra entrada aqui de 110 volts. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou colocar aqui esse fusível aqui. Então, eu vou soldar ele aqui. Então, eu vou segurar ele aqui porque vai esquentar. Prontinho. Então aqui a gente tem duas alimentações aqui. Então é importante que vocês vai fazendo aí passo a passo no de vocês aí. Agora a gente vai começar aqui a fazer a trilha com esse araminho aqui de cobre aqui que eu tenho. Então eu vou fazer o seguinte, já deixei ele entortado certinho no projeto para adiantar no vídeo, para não ficar um vídeo demorado. Então eu vou fazer aqui assim, ó. Vou segurar ele aqui porque ele aquece ao soldar. Agora eu vou do outro lado fazer a mesma coisa. Vou soldar ele ali do outro lado. Agora aqui é uma parte mais chata aqui desse projeto, essa parte aqui. Que a gente vai ter que soldar aqui o capacitor e também aqui o diodo Zener aqui, então é complicadinho para estar segurando ele ali. Então aqui eu vou estanhar um pouquinho o capacitor, já deixar ele estanhado aqui. Agora, vocês lembram no começo que a gente deixou aqui a parte chanfrada da ponte retificadora para cá? Olha aqui, ó. Então essa parte ela é a positiva. Aqui no capacitor, aonde que não tem a tarja, só as escritas, ela é positiva. Aonde que ela tem essa tarja aqui, ela é negativa. Então, sabendo disso, eu vou pegar a parte positiva e vou colocar para o lado positivo, que é esse aqui, da ponte retificadora que tem o chanfrado. Então, eu vou colocar aqui e vou soldar aqui. Agora, a parte mais chata que tem é eu colocar esse diodo Zener aqui. Como que a gente vai fazer? Ó? O diodo Zener, pode ver que um lado ele tem essa tarja preta, ó, de um lado, desse lado aqui, ó, onde eu tô com o dedo. Então esse lado aqui vai para o lado positivo aqui do capacitor. Então eu vou pegar aqui o diodo Zener. Já soldei um lado. Confesso para vocês que tá sendo difícil aqui, porque a perninha dele é bem curta. Então é difícil para mim estar soldando. Aí, soldei os dois lados. Agora tá bem firme aqui. Então o projeto tá quase pronto. Então é importante que vocês acompanhem certinho aqui. Eu vou virar agora o LED aqui, ó, para cima, para a gente identificar melhor. Esse LED aqui, qual que é o papel dele? O papel dele vai ser quando a gente desligar da tomada, ele vai consumir a energia que está aqui no capacitor para descarregar o capacitor, apenas para isso, e para identificar que o projeto está ligado, apenas para isso. Então agora aqui a gente vai soldar a alimentação dessa fonte aqui. Então aqui aí. Agora aqui a gente vai soldar a outra ponta aqui. Aí, prontinho. Nosso projeto aqui já está pronto. Agora é só a gente fazer um teste aqui
para ver o funcionamento na prática, como que vai se comportar a nossa fonte aqui sem um transformador. É a fonte sem transformador. Agora eu vou colocar na câmera próximo aqui para vocês. Tá pausando o vídeo aí e tá copiando, ó. Olha aí, ó. Então, um projetinho bem simples aí de estar fazendo, ó. Basta seguir passo a passo aí que vocês vão conseguir fazer o de vocês aí, ó. Pode estar utilizando um capacitor de 470 microfarads, pode estar utilizando aí. Ou aqui um capacitor também de 250 volts, pode estar utilizando aí para atender 110 volts. Então aí, ó, projetinho bem simples. Então a gente vai fazer um teste agora aqui para ver o funcionamento dele na prática. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, aqui você não pode colocar a mão, tá? Ó, aqui, ó, porque aqui é alimentação 110 volts, aí você vai levar um choque forte aí, então não pode. Então, e nem aqui, ó, no centro. Aqui você já pode colocar a mão aqui porque a voltagem é baixa e é corrente também contínua baixa, não vai te dar choque. Mas aqui você não pode colocar, você deve até isolar aqui essa parte. Ó, vocês podem perceber que o LED está aceso, ó, bem fraquinho ali o LED, ó. Ó, ele está aceso, ó, o LED. Então, se eu colocar a mão aqui, ó, aqui eu não levo choque, ó, aqui. Eu não posso colocar a mão no centro, tá? Ali. Aqui eu vou colocar o multímetro na escala de continuidade, tá? Aqui colocar em 200 volts, que pode ser. Vou pegar a parte positiva aqui do multímetro, ó, e vou colocar aqui na parte positiva aqui, ó, do lado da fonte aqui. Ou eu poderia colocar aqui também no pé do diodo Zener, também dá também. E aqui eu vou colocar do outro lado aqui, ó, olha lá, ó, 24 volts. Então a gente tem uma fonte de 24 volts de corrente contínua. Eu vou provar para vocês que está em corrente contínua. Eu vou inverter a polaridade e vai aparecer um sinal negativo no multímetro. E daí vai mostrar que a corrente realmente está corrente contínua. Olha lá, ó, 24 negativo. Então, isso mostra para a gente que a gente tem uma corrente contínua de saída de 24 volts. Entrando 110 volts alternado, retificando para 24 volts de corrente contínua. Então ficou uma fonte bem caprichada aí para você estar utilizando nos seus projetos. E caso você queira estar derrubando essa voltagem aí, é só você estar colocando um capacitor de uma capacitância menor aí, para você estar configurando de acordo com a sua necessidade. Então ficou uma fonte bem caprichada aí. Eu ensino você a fazer também outros tipos de modelos de fonte aqui no canal, como fonte regulável, aquelas fontes também feitas com fonte ATX de computador, que dá várias voltagens. Então eu tenho vários modelos de fonte aqui no canal. É só você estar entrando aí na aba vídeo e estar conferindo. Se você já gostou desse conteúdo aqui, já deixa um like. Assim o YouTube vai recomendar esse vídeo aqui para mais pessoas. Se você ainda não faz parte do canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho aqui para cima para estar recebendo todo o conteúdo aí durante a semana. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aí e até a próxima. Fui!